A gente segue falando de saúde aqui no Comunidade nesse dia histórico para Maringá, mas agora de olho em um grupo de pessoas que muitas vezes acaba se anulando, se deixando de lado e não prestando atenção devida à saúde. Estou falando de nós, mulheres. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos a fisioterapeuta e professora Kelly Coelho. Tudo bem, Kelly? Oi, Elaine, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço. Kelly, a gente vê muito assim que ainda é difícil, por exemplo, ter mulheres, assim, ou pelo menos uma grande maioria, que fazem os exames necessários todo ano. É difícil. É difícil, ainda mais agora com a pandemia, né? Até no último congresso que eu estava participando, Todos Juntos contra o Câncer, estava falando de cerca de 50% a 60% das mulheres não estão procurando os médicos, não estão fazendo os seus exames periódicos. Isso é muito preocupante, né, Elaine? E você esteve aqui com a gente, né, na campanha contra câncer de mama, e a gente viu assim que algumas mulheres, inclusive, descobriram a doença dentro do mesmo ano, né? Dentro do mesmo ano, né? Descobriram a doença e é importante a mulher se conhecer, né? Nós temos um grande problema, né? Que a mulher, ela tem um tabu muito grande, ela não se conhece. E é isso que nós da fisioterapia, na saúde da mulher, trabalhamos. Então, nós trabalhamos com as mulheres em todas as suas fases, desde a mulher jovem ao envelhecer. Porque a mulher se preocupa muito com o rosto, se preocupa muito com os braços, com as pernas e esquece dessa parte que é muito importante, que nós falamos de assoalho pélvico, que é essa parte que vem desde esse ossinho, né, e que fica entre esse ossinho perto das genitais até o último ossinho da coluna, o cóccix. E essa região, ela é composta de músculos, fáscias, colágeno, que quando a gente envelhece, a gente vai perdendo, né, e essa região, ela é responsável, Elaine, pela sustentação dos órgãos internos, que é a bexiga, o útero, o intestino, e também responsável pelos esfíncteres. O que isso significa? Que vai nos auxiliar no controle da urina e no controle das fezes, né? E também durante o ato sexual. Só que 30% a 40% das mulheres não sabem dessa musculatura, não sabem contrair adequadamente, não se cuida, não se conhece e, infelizmente, são mulheres que têm uma grande propensão a ter algumas disfunções, como incontinência urinária, como incontinência anal, disfunção sexual. E nós, da fisioterapia, trabalhamos nessa área. Quer dizer, não é normal, né? Tem muita gente que fala assim, depois de tal idade é normal não conseguir segurar o xixi, não conseguir tal coisa. Não é para ser normal, né? Não é para ser normal. Qualquer perda de urina, ela é considerada incontinência urinária. O que difere é a severidade da doença. Algumas são leves, moderadas, outras graves, só que não é normal. O normal é você conseguir segurar, dando risada, batendo papo, pegando um objeto e, assim, sentir a vontade de ir no banheiro e poder chegar até no banheiro, que tem muitas mulheres que não conseguem chegar. E é importante, muito importante, conhecer essa área que nós chamamos de assoalho pélvico, porque o fato de você aprender a contrair, fortalecer essa musculatura, previne esses tipos de doença, como a incontinência urinária. E é uma situação que faz com que a mulher fique muito restrita, né? Porque tem vergonha de sair de casa, tem que usar, às vezes, até fraldas, né? Exatamente. A incontinência urinária, que é essa perda de urina, que nós temos como eu falei, diferentes causas, né? Você pode perder urina pegando um objeto, fazendo esforço. Nós temos muitas mulheres jovens que perdem a urina fazendo atividade física e também quando está envelhecendo, sem razão óbvia, mas é importante contrair essa musculatura adequadamente para você evitar esses tipos de problema, né? E assim, quando você tem a incontinência, a mulher, ela tem uma diminuição da qualidade de vida, tem um problema psicológico, social, até mesmo ocupacional, porque muitas se afastam do próprio emprego, né? E fica com aquela vergonha também, né? Exato. Imagina se aparece, se molha uma calça, né? Exatamente. Muitas mulheres falam, eu não consigo sair, antigamente eu ia para a igreja, hoje eu não consigo ir, né? Porque eu tenho uma preocupação na hora de eu levantar, perder a urina. Então é bem preocupante. E agora, né, com essa pandemia, nós estamos tendo vários profissionais da área da saúde que ficam muito tempo sem poder tirar as suas vestimentas, tudo, e que ficam até 6 horas segurando a urina, e isso é complicado. E estão desenvolvendo também a incontinência urinária. Agora, é reversível? Como é que é isso?
Nós da fisioterapia, a gente inicialmente fazemos uma avaliação para ver o grau da severidade dessa incontinência e a causa também. Dependendo da causa, é reversível sim. Nós temos equipamentos fantásticos, nós temos a game terapia, a realidade virtual para auxiliar, temos equipamentos, temos os próprios exercícios terapêuticos. Eu utilizo muito o aplicativo, né, principalmente agora com a pandemia, auxiliando as nossas pacientes, e dá para reverter sim. Inclusive aqui dentro da Unicesumar, né, no setor de fisioterapia, o curso oferece isso para os alunos aprenderem e também para a comunidade poder participar, né? Exatamente. Nós temos o setor da saúde da mulher, que eu sou supervisora, né, e que nós atendemos todas essas pacientes com incontinência urinária, anal, disfunção sexual, as gestantes, mulheres com mastectomia. E lembrando, Elaine, é muito importante a mulher se conhecer, a mulher procurar fazer seus exames anualmente, fazer o preventivo, fazer ultrassom para ver se não está acontecendo nenhuma alteração, né, na parte pélvica dessa paciente. É muito importante. E procurar sempre um especialista, né, que vai orientar os exercícios da melhor maneira. Esse tipo de incontinência, que tipos de exame podem detectar? Que doenças levam a isso? Vamos falar primeiro da parte clínica, né? Que doenças podem levar a essa perda aí de urina? Na verdade, assim, são várias causas que podem levar, como nós temos alguns tipos de incontinência, mas assim, vamos colocar uma obesidade, acúmulo de gordura nessa região abdominal. Pressiona, né? Nós temos a mulher na menopausa, que é uma incidência grande, mas não é a causa principal. A fraqueza dessa musculatura, a alteração, como eu falei, de colágeno, dos ligamentos que vão segurar essa área, né? E também tem uma coisa, Lani, que eu batalho muito hoje, que é a parte da conscientização da mulher, né? Que é essa parte, conscientizar da importância do fortalecer esse assoalho pélvico e conhecer e mudar alguns hábitos, igual como a posição correta de urinar. Então, nós temos que urinar da maneira correta, sentando. Eu sempre peço para a paciente comprar ou ter algum banquinho, elevar a perna 15 centímetros, inclinar um pouco o tronco para frente, porque nesse movimento vai ter uma passagem adequada da urina. Só que interessante, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Exatamente. E daí o problema é que ela começa a urinar e tem muita gente que ensina, olha, quando você estiver urinando, segura o xixi. Não, isso não pode. Uma outra coisa que eu estava falando, os hábitos, a gente tem que a cada 2, 3 horas, assim, no máximo, dependendo da quantidade de líquido, a cada 4 horas ir no banheiro, ter esse momento correto, né? É muito complicado a gente reeducar esses hábitos, né? Mas é muito importante. A medicação pode causar isso. Então, nós temos vários fatores que pode levar. E quando você fala de conscientização, é para que a mulher já se conheça e até perceba se tem alguma coisa errada, né? O problema é que a mulher, durante muito tempo, teve que meio que negar, né, toda essa região por conta de, é sujo, não pode, né? Vem lá de trás muita coisa, né? Muita coisa. E enquanto o homem engrandeceu, a mulher foi deixada para trás. Então, talvez seja necessário realmente um trabalho de conscientização, né? Exatamente. E quando é que ela pode começar, por exemplo, eu sei que tem exercícios que ajudam, né, para prevenir, inclusive. Quanto mais cedo a mulher, melhor. Nós temos mulheres com 17, 18 anos que já apresentam a incontinência urinária, principalmente a incontinência ao esforço, né? Atletas, nós temos um monte de atletas que apresentam. Tem uma pesquisa que fala que a incidência em atletas é em torno de 20%. Nossa. Então, ela é muito alta, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Não tem que pensar que a incontinência é uma coisa que acomete somente após os 50 anos, com o envelhecimento. Sim, acontece, mas não é normal acontecer a perda de urina em nenhuma fase. Um exemplo, as gestantes. Então, com o peso do bebê, com todas as alterações que ocorrem durante a gestação, ocorre muito a perda. Então, o importante é conhecer essa área, aprender a contrair de forma correta e fazer um programa de exercícios terapêuticos realmente para prevenir. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? As mulheres grávidas podem fazer essa atividade durante a gravidez? Devem fazer. Isso vai fazer com que elas tenham maior qualidade de vida durante a gestação
e auxiliar no trabalho de parto, se for um parto normal, se ela for fazer um parto fisiológico. Ainda né? tem esse benefício. Tem esse benefício. E prevenir também que ela tenha uma incontinência pós-gestação. Eu tenho várias pacientes que tiveram incontinência tanto urinária quanto fecal por causa do esforço durante o trabalho de parto. Então é importante, sim, a fisioterapia pélvica e fisioterapia da saúde da mulher vem crescendo a cada ano para auxiliar realmente as mulheres em todas as suas fases. Para que o pessoal entenda um pouquinho melhor. É tipo uma ginastiquinha mesmo de forçar. Exatamente. Então, a musculatura que ela é envolvida, que é essa musculatura de baixo, que nem eu falo mesmo, é a musculatura inferior. Então, ela precisa aprender a contrair. A melhor maneira, Elaine, é você deixar as pernas retas, tá? Deixa o corpo bem reto e você vai fazer uma força contraindo essa musculatura. É até engraçado, mas às vezes a gente passa como se estivesse sugando um macarrão com essa musculatura. Ou uma força, assim, você tá tentando, você tá numa festa, você não pode soltar um gases. Então, você vai fazer uma força como se estivesse Prendendo tudo. Prendendo tudo. É exatamente essa força que a mulher vai ter que fazer com essa musculatura. Nós temos vários equipamentos que a gente consegue visualizar quanto que é a força do paciente certinho. Dá para medir essa força. Dá para medir. E para trabalhar melhor depois. Exatamente. Se é realmente a força, porque às vezes tem paciente que tem a força, mas o problema é o outro, como o ligamento, como a parte de colágeno. Tem várias coisas que a gente realmente tem que analisar, por isso que é importante vocês procurarem um especialista nessa área para realmente poder fazer uma boa avaliação e ver qual que é o melhor tratamento, porque nós temos até jogos, realidade virtual, muitas coisas legais para trabalhar. Que legal. Muito obrigada pela sua participação aqui com a agradeço. gente, viu?